Você sabe o que é resiliência? Fica comigo que hoje a gente vai conversar sobre esse tema. Olá, sejam bem-vindos, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre essa palavrinha que é pequena, mas que traz um grande impacto na vida de cada um de nós. Então, com certeza você já deve ter ouvido falar sobre resiliência em algum momento da sua vida, ou então até mesmo ter escutado situações do tipo, fulano é muito resiliente. Pensando nisso, eu quero trazer para vocês hoje uma conceituação do que seria resiliência. Quais são os aspectos que fomentam, que vão gerando a resiliência dentro do indivíduo, e ao final trago para vocês uma técnica para você trabalhar melhor a sua resiliência. Resiliência é uma palavra que traz muitos conceitos. A primeira que eu quero trazer para vocês é que é uma habilidade que temos de nos recuperarmos de eventos difíceis do ponto de vista emocional. Ou então, é uma habilidade de você crescer e progredir diante de uma situação que lhe traz sofrimento. Então, diante de uma situação estressora, negativa, você tende a ser mais forte diante da superação da mesma. Então, a resiliência ela é imprescindível para um indivíduo, até mesmo para a gente conseguir blindar o indivíduo de sintomas depressivos, bem como ansiosos. Então, quando a gente tem um indivíduo mais resiliente, que ele é mais forte, que supera as situações de uma forma mais saudável, então a capacidade emocional dele vai se tornando um pouquinho mais blindada, entre aspas, a gente percebe por meio de pesquisas que esse indivíduo ele tende a não apresentar tanto esses tipos de sintomas, dessas patologias. Então, Gleice, de onde é que viria a resiliência? A resiliência ela é feita de vários aspectos. Um delas é o genético. Então, existem pessoas que já trazem dentro da sua carga genética um poder maior de resiliência. Mas, como eu disse para vocês, a resiliência não se define em somente um aspecto, no caso, o genético. Existem outros aspectos que também contribuem para a fomentação dela. Partindo disso, a gente pode trazer a questão do treino. Então, aquele indivíduo que geneticamente ele talvez não tenha tanta essa capacidade de resiliência, a gente pode ir treinando ele para se tornar melhor nessa habilidade. Então, a partir de atos de gentileza, de você ser grato diante das situações, de você saber exprimir diante daquela situação negativa ou então estressora, pontos positivos e ser grato por ela. Então, a partir daquela situação que você viveu, o que é que você conseguiu crescer, o que é que aquilo lhe favoreceu ao seu desenvolvimento. Então, são técnicas, são meios de o indivíduo ir trabalhando essa habilidade dentro de si. Quero lembrar vocês que a resiliência é algo complexo para a gente ir treinando, Aqui é apenas uma técnica. Então, a partir de situações traumáticas, e aí eu peço para vocês escolherem aquela, alguma situação que realmente lhe marca, que lhe mexe, e fazer essa técnica com vocês. Lembrando, isso é um exercício diário para a gente ir conseguindo aprimorar essa habilidade dentro de nós. Então, o nome dessa técnica é técnica das portas abertas e fechadas. Então, elenque aí uma situação que para você tenha trazido, ou então traga algum sofrimento. Então, diante dessa situação, a primeira pergunta que eu trago para vocês: quais foram as portas que você vê que se fechou para você? Então, escreve aí no seu papel. A segunda pergunta que eu faço a vocês: quais foram as portas que foram abertas diante dessa situação? Então, diante dessa situação, o que é que se abriu? O que é que você conseguiu enxergar melhor? Terceira pergunta: quais são os aspectos positivos diante dessa situação? Então, quais foram os benefícios, mesmo diante dessa situação negativa, estressora, traumática? Então, diante dessa situação, o que é que você pode tirar de benefício, de aspecto positivo? E, principalmente, diante disso, o que é que você pode ser grato?
E a última pergunta, a quarta pergunta, é como essa situação lhe mudou? Como é que isso mudou a sua personalidade? Então, por que essa técnica para vocês? Eu trago a partir de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, vale lembrar que é um país que tem grandes estudos voltados a esse tema, e aí eles separaram um grupo de pessoas que passaram por uma situação traumática. E aí, diante desse grupo, eles dividiram em 3 subgrupos. O primeiro grupo, eles tinham que escrever uma carta relatando tudo, escrevendo tudo o que aconteceu, trazendo à memória todas aquelas situações aversivas que traziam sofrimento para eles. Então, diante da situação aversiva, traumática, eles tinham que escrever tudo, né? Todas as memórias que vinham à mente. Ao segundo grupo foi pedido, né, para eles escreverem um tema livre. Então, um tema que nada ligasse a esse momento aversivo para eles. Então, um tema neutro. E ao terceiro grupo, eles solicitaram para que essas pessoas escreveram uma carta, tirando os aspectos positivos daquela situação. Embora fosse uma situação estressora, negativa, então eles tinham que escrever o que diante daquilo eles poderiam tirar de positivo. O resultado dessa pesquisa mostrou que indivíduos, do terceiro grupo, eles trouxeram um grau maior de resiliência, um melhor aprimoramento dessa habilidade. Então, o que é que eu quero deixar aqui claro para vocês? Que quando a gente tenta enxergar esses aspectos positivos, a gente tenta fazer essa análise daquilo que se fechou, Qual foi a porta que se fechou diante dessa situação? Mas, poxa, teve uma porta que se abriu também diante dessa situação. Diante dessa situação também eu pude crescer. Então, a partir desse olhar, eu digo a vocês que isso é um exercício que às vezes não é tão fácil, Então, isso requer muito do indivíduo que ele vá praticando. Então, você vai aprimorando a sua habilidade de resiliência. Então, compartilhe esse vídeo com algum colega, um familiar que talvez esteja precisando desenvolver mais essa capacidade, essa habilidade dentro de si. Tentar enxergar mais sobre o olhar positivo das situações. Um abraço para vocês e até nosso próximo vídeo.